Então, eu cheguei numa conclusão que a Previdência ela não era só uma provedora, ela também era uma empregadora. Provedora, ela já não tem condições. Imagine acumulando esses dois fatores. Aí eu cheguei e falei, eu tenho que... Como foi essa sua relação familiar? Você teve esses ensinamentos, Barsi, da sua família? Eu sei que você teve pais imigrantes, né? Da Itália, depois Espanha. Sua mãe é uma grande referência para você. Mas quem te ensinou a investir e por que você resolveu passar esse conceito para os seus filhos? Bom, tudo na vida é uma questão de aprendizado. De você querer aprender ou simplesmente desejar aprender. Querer aprender é muito mais do que desejar aprender. Eu fazia esse trabalho de auditoria e nós fazíamos, assim, não projetos, mas a gente fazia levantamento de situações nas empresas, né? E eu percebi que o cidadão brasileiro, ao longo do tempo, ele provavelmente talvez pudesse ter alguma dificuldade em ser contemplado com uma previdência digna, não é isso? Então, eu fiz um trabalho, fiz um ensaio. Eu peguei 10 pessoas, fiz com que nós fizéssemos um projeto contribuindo durante 30 anos, uma parte o empregado e outra parte a empresa, e cheguei na conclusão que, ao longo de 30 anos, o pecúlio formado por esta economia, ele mal dava para sustentar uma previdência de 3 anos, tá certo? Então, eu cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária ela não reunia condições de promover uma aposentadoria. Uma provedoria, porque, na verdade, a Previdência ela é uma provedora de recursos, certo? Então, o que eu fiz? Cheguei na conclusão que não havia essa condição e me inspirei na questão dos empresários, que eu fazia. Então, eu cheguei na conclusão que eu deveria investir junto com eles, tá certo? Junto com os grandes empresários, observando grandes projetos. Eu ainda, nesse mesmo ensaio, eu cheguei a uma conclusão assim, mais assim, prejudicial em termos de diagnóstico. Então, você percebe o seguinte: o cidadão, que é um funcionário de uma empresa particular, de uma empresa da iniciativa privada, quando ele se aposenta, a Previdência entrega para ele uma parte daquilo que ele contribuiu, e ela exercita o quê? Uma provedoria, ela provém o indivíduo de algum recurso, certo? Aí eu fiz o seguinte, avaliei que o cidadão, funcionário público, quando ele deixava de trabalhar, ele continuava recebendo o mesmo salário que ele recebia quando trabalhava. Então, eu cheguei numa conclusão que a Previdência ela não era só uma provedora, ela também era uma empregadora, tá certo? Então, eu pensei, falei, bom, como provedora ela já não tem condições de prosperar, imagine acumulando esses dois fatores. Aí eu cheguei e falei, eu tenho que formatar um programa que eu possa exercitar a formação de uma carteira que me permita uma renda mensal. A carteira que eu comecei a fazer era para ter uma renda mensal. Então, eu comecei assim, bom, para mim ter uma renda mensal em ações, se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo anual, eu preciso ter ações de 12 empresas. Se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo semestral, eu preciso ter ações de 6 empresas.
e assim sucessivamente, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu comecei comprando ações e fiz um trabalho, realizei um trabalho minuciosíssimo, está entendendo? Procurando comprar a empresa que distribuísse o melhor dividendo. Legal. Fiz um trabalho, e esse trabalho recaiu sobre uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos, de lácteos, não é isso? E quando eu fiz esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas eu fui chamado aí eu apresentei esse trabalho ao diretor, ele me chamou e falou: olha, senhor Márcio, eu nunca vi um trabalho como este, um trabalho de longo alcance, etc. Só que, infelizmente, esse trabalho aqui, ele tem uma falha muito grande. Eu falei: bom, qual é a falha? Ele falou: eu não sei se isso vai durar 30 anos, se essa empresa vai durar 30 anos. Aí ele falou para mim: o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei: não. O dono da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos e nós não sabemos até quando elas vão suportar a pressão que elas vêm sofrendo para vender as ações da Anderson Clayton. E realmente, então eu achei que talvez a Anderson Clayton ela não ia representar o projeto que eu havia programado. Aí eu fui para o segundo papel mais importante, era uma empresa do setor de energia elétrica, que na época se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz um trabalho sobre a CESP e eu já não coloquei mais ação e alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu coloquei no trabalho o seguinte: eu fui pretensioso e interpretei que, da forma como nós avaliávamos o estatuto da CESP, a CESP teria sempre condições de garantir o futuro através de dividendos. Então, o título que eu coloquei foi Ações Garantem o Futuro. Era uma pretensão, hoje é uma realidade. Fala do investimento ao longo prazo. O quanto é perigoso, minha querida Luiz, das pessoas que falam na rede social para arrastar aqui e ficar milionário. Eu queria tocar exatamente nesse assunto, porque, em poucas palavras, assim, numa resposta, nosso querido Barsi já falou assim: cara, você quer entender numa empresa, você precisa entender quem é que está por lá, quem que é o dono para você virar o sócio, que é o conceito dele. E as pessoas vendem essa ideia que você pode ficar rico do dia para a noite. O que você acha sobre isso e esse conceito que ele está falando? Exatamente, né? Quando a gente fala sobre bolsa de valores, infelizmente, a primeira coisa que as pessoas pensam, a primeira coisa que vem à mente é bolsa é cassino, né? Então é um lugar onde eu vou apostar ali as minhas fichas e se der certo, legal, fique rico, se não der, tem o risco ali de perder tudo, né? Quando na verdade a gente devia estar voltando para o fundamental. O que é a bolsa de valores? É uma prateleira de oportunidades onde você vai escolher de quem você vai se tornar sócio, né? Então, essa premissa fundamental, poxa, você se torna sócio para você vender sua sociedade amanhã, ou em 5 minutos, ou em 1 minuto? Não. É isso aí. Na vida real, se você vai se tornar sócio de alguém, você precisa saber quem é a pessoa, qual é o negócio, onde fica localizado, quem são os clientes, quem são os fornecedores. Quer dizer, você vai a fundo, né? Por que legal. Isso deveria ser diferente? Então, é exatamente igual. E aí, o seu retorno, claro, quanto mais tempo você olhar, quanto maior for o seu horizonte, maiores são as chances do seu retorno, porque uma empresa é um organismo vivo, ela demanda tempo, dinheiro, recursos, investimento, para que esses recursos, enfim, possam te dar algum retorno, né? E esse retorno é para a gente analisa as empresas de acordo com o que elas pagam de dividendos, um pedacinho do lucro que elas distribuem aí para as empresas, para os seus acionistas, né? Então é muito perigoso quando a gente torna a bolsa simplesmente um instrumento financeiro e esquece o que é a essência, né? Eu estava te acompanhando e, cara, a experiência, ela faz você ficar um cara mais sagaz, né? Não tem jeito, você precisa disso para você saber transitar. Você acha que o brasileiro, ele pensa mais em proteger o dinheiro do que ganhar o dinheiro? Você acha que culturalmente a gente tem essa relação com a grana no Brasil? Eu interpreto que o brasileiro,
a preocupação dele é manter o poder de compra dele. Ainda ele não interpretou que ele precisa investir na geração de riqueza e não ser um agiota. Nós fomos seduzidos, conduzidos, induzidos a praticarmos a agiotagem. O governo brasileiro estimulou muito a população a ser agiota. Na década de 70, 80, nós presenciávamos o cidadão aparecendo na televisão com um cartãozinho na mão e ele dizia: vem para a poupança, vem para a poupança. A poupança é uma forma que você tem de direcionar recursos da forma de agiotagem. Agiota, você se torna um agiota. Verdade. O governo brasileiro já teve, especialmente na época dos militares, o governo brasileiro já teve a intenção de tentar criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo no segmento acionário. Contudo, o banqueiro sempre barrou isso. Ele barrou na época do Decreto-Lei 157, que foi o melhor decreto que aconteceu, tá entendendo? Que era um decreto que permitia o incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o que o banqueiro fez? O banqueiro falou: não, mas o cidadão não vai saber, deixa que eu compro. Aí eles criaram o Fundo Fiscal 157. A filosofia foi por água abaixo. Então, o governo já teve intenções. Na época do Geisel, teve um momento na história em que o Geisel ele permitiu que o cidadão fizesse a subscrição de ações, ficasse com essas ações bloqueadas durante um tempo e permitisse que ele tivesse um abatimento no imposto de renda. Mas isso foi uma vez só,